vocês, nós que vivenciamos o nosso dia a dia em mesa de audiências, como foi dito e como muitos sabem, eu sou procurador daqui do município de Salvador. Oi, pronto. Sou advogado trabalhista, milito basicamente aqui, embora atue também na área civil, na área administrativa, até por força da procuradoria, enfim. Mas eu tenho muita satisfação e agradeço mais uma vez o convite, a lembrança, para virmos falar aí sobre esse tema que é um desafio para nós, todos que militamos aqui no âmbito da Justiça do Trabalho. Eu queria, na verdade, começar falando sobre honorários na perspectiva do que temos hoje. Porque o que é que acontece? Na verdade, temos empreendido um raciocínio que segue uma sequência histórica, esta que nos leva a concluir quanto ao não cabimento de honorários sucumbenciais naquelas hipóteses em que a parte basicamente não é assistida pelo sindicato. Então, basicamente, o raciocínio que nós empreendemos historicamente no âmbito da Justiça do Trabalho é este. E essa, na verdade, é uma grande novidade trazida pela reforma, e aí as críticas à reforma são amplas e diversas, do ponto de vista material e formal, do ponto de vista do procedimento, do ponto de vista da forma como foi gestada, enfim. Mas eu imagino que nós devamos fazer um esforço, digamos assim, para tentar aplicar a lei. Na verdade, há uma visão um pouco dicotômica, no sentido de que tudo que a lei trouxe não presta, ou o contrário, tudo que a lei trouxe é uma maravilha. Eu nem me emociono, digamos assim, nem com uma nem com outra. Na verdade, eu vejo que a lei traz inconstitucionalidades gritantes. Eu acho que apenas, por exemplo, dizer que o judiciário não pode analisar o mérito de um negócio jurídico porque ele está adstrito à forma, assim, não existe paralelo em nenhum dos outros âmbitos do judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro é livre para analisar o mérito do negócio de qualquer aspecto. E não poderia, no caso específico de negociação coletiva, só analisar a questão formal, porque a lei está dizendo que só é esse o caso. É o que afrontaria, a meu sentir, diretamente a própria inafastabilidade da jurisdição. Acho que não é o caso. Mas também há outras medidas trazidas pela reforma que, a bem da verdade, não, apesar de serem novidades para nós, do ponto de vista eminentemente sistêmico, e aí tentando fazer uma leitura sistêmica do processo do trabalho dentro do processo civil, né? Porque é um processo não penal, então fazendo uma análise sistêmica do processo civil, e o processo do trabalho se enquadraria nessa hipótese, também não é absurda a previsão de honorários de sucumbência dentro do processo do trabalho. É uma novidade, óbvio. Como novidade que todos estamos muito ansiosos e preocupados, principalmente com os efeitos que isso traz. Mas, de antemão, eu gostaria de deixar claro que, em verdade, nem mesmo no cível, que já discute a matéria há muitos anos, há muita, digamos, tranquilidade a respeito do assunto. Na verdade, mesmo no âmbito do STJ, mesmo no âmbito do STF, dos TRFs, há
algumas questões que precisam ser ponderadas e que é o que nós veremos adiante. De modo que eu tentando contextualizar esse aspecto, eu acho que isso é importante para que tenhamos a necessária tranquilidade no sentido de, apesar do dia 13 de novembro, 11 de novembro, daqui é um sábado, 13 é segunda. A partir do dia 11 de novembro, como é que nós deveremos lidar com este assunto, ou, que é uma outra questão que me parece relevante, é quanto à possibilidade ou não de aplicarmos, inclusive os honorários de sucumbência, no momento em que forem julgadas as demandas a partir do dia 13 de novembro, a partir do dia 11 de novembro. Né? Ou seja, na verdade, a questão dos honorários em relação à reforma, para aquelas demandas que eu propus há 2 anos atrás, já está valendo. Desde que sejam julgadas a partir de novembro, é o que nós vamos ver adiante, há essa discussão sobre a aplicação intertemporal da lei. Então veja que a reforma trabalhista, além de todas as circunstâncias, do ponto de vista processual, já está causando impacto hoje. Né? Hoje, antes do início formal de sua vigência, já estamos aí a discutir esses aspectos. Mas, seguindo e tentando contextualizar essa matéria, hoje o estado da arte em relação aos honorários é no sentido de que os honorários são devidos em razão do ressarcimento de uma despesa para o restabelecimento de um prejuízo sofrido pelas partes. Está dando para ver aí? Está tranquilo? Ah, então ótimo. Beleza. Tá tudo. Eu vou tentar ir lendo para quem está mais atrás e acompanhando, ok? Então, vamos lá. Na verdade, os honorários são devidos em razão do ressarcimento de uma despesa. Esse é o entendimento que nós temos hoje, a compreensão dos honorários de sucumbência em relação ao que nós temos hoje. Então, hoje nós temos a compreensão de que, em razão de uma despesa, há a necessidade do ressarcimento dessa despesa em função de um prejuízo em razão do processo à parte vencedora. Se eu tenho uma despesa e venço a demanda, o que resistiu deve ser condenado ao pagamento das despesas, impondo um retorno ao status quo ante. Se o juiz postulante é exclusivamente exercido diretamente por advogado, tem sua despesa essencial. É o que diria que no processo civil sempre tem. Como aqui o 791 permite o exercício do juiz postulante diretamente pela parte, essa é uma faculdade, a contratação de advogado é uma faculdade, e sendo uma faculdade, não seria um prejuízo para aquele que contrata um advogado. Então seria o móvel, digamos assim, que autorizaria a não condenação da parte, sempre, no processo de trabalho, desde sempre, na condenação em honorário de sucumbência. Ou seja, se no processo civil a contratação de advogado é obrigatória, e no processo do trabalho a contratação de advogado é facultativa, se a parte exerce essa faculdade, não houve um prejuízo para a parte. Ela exerceu esta faculdade. No caso do processo de trabalho por força do 791, em que se permite o juiz postulante, não é imperiosa despesa, logo quem perde não é obrigado a ressarcir. Porque não se trata de despesa decorrente do processo, mas da relação obrigacional entre a parte e o seu advogado. Em relação ao patrocínio realizado pelo sindicato, essa é uma obrigação da entidade, em caso de derrota, então, por isso, tem-se a imposição do ressarcimento, que é a previsão da Lei 5584, lá no artigo 16, que diz que, em caso de sucumbência, a parte é obrigada a pagar ao sindicato o valor correspondente aos honorários. O entendimento da questão dos honorários, na sua conformação pelo Judiciário, está expresso basicamente na súmula 219 do TST, que, na verdade, me parece que já nos ajuda
hoje na compreensão de como deveremos empreender nesse novo instituto no âmbito do processo de trabalho. Em que medida? O TST na súmula 219, só uma releitura, óbvio que os senhores sabem essa súmula de cor e salteado, mas o TST nos diz que a condenação em honorários deve estar adstrita às hipóteses que, concomitantemente, a parte está assistida por advogado, pelo sindicato, e comprove a necessidade. A própria jurisprudência do TST entende que é cabível a condenação em honorários na hipótese de ação rescisória. Então percebam que esse inciso 2 da súmula 219, ele já nos ajuda na pesca, né? Qual é o local que nós deveremos começar a procurar as jurisprudências sobre honorários? Se é certo que já desde algum tempo é cabível condenação ao pagamento de honorários de advogado em sede de ação rescisória, me parece que a SDI 2 é um bom local para a gente começar a identificar quais foram as manifestações do TST no sentido da condução da questão dos honorários. Na medida em que as rescisórias em sede de ação rescisória são devidos honorários, o TST já nos trouxe algumas hipóteses em que ele, TST, entende conformar aí a noção dos honorários. Dado que, com a reforma, como os senhores sabem, trouxemos essa novidade e, se em regra não tínhamos a condenação de honorários, em regra, em sede de ação rescisória já tínhamos. Ou seja, a gente já pode começar a procurar, junto à SDI 2, essas manifestações, e mesmo no âmbito do regional, nós deveremos buscar no âmbito da nossa SEDI, que tem a competência para julgar rescisórias, como é que nós, aqui na SEDI, entendemos a hipótese de julgamento de ação rescisória, como é que ficava a questão dos honorários. Eu acho que esse já é uma boa perspectiva, principalmente para quem está no primeiro grau diante da novidade. Também a súmula 219 nos ajuda a identificar que são devidos honorários naquelas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e naquelas em que não derive da relação de emprego. Também, portanto, aquilo que era uma exceção, ou seja, aquelas hipóteses em que não estávamos diante das relações de emprego, que não é o nosso usual, mas também a própria súmula 219 já nos dizia que nessas hipóteses também deveríamos aplicar o regime de honorários sucumbenciais, de modo que também essas demandas nos serão importantes para tentarmos fazer com que o sistema judicial guarde coerência e que apliquemos doravante o mesmo entendimento, a mesma compreensão do Instituto que tivemos em relação a essas hipóteses que estão expressamente consignadas na súmula 219, em que já cabiam honorários. De modo que também me parece que essa será uma boa fonte de referência para nós, para identificarmos como é que nós, ao aplicarmos o Instituto, deveremos cuidar do assunto. Tranquilo? Por fim, o inciso 4 da mesma súmula, ele também nos diz o seguinte: olha, nessas ações rescisórias que não derivam da relação de emprego, nós vamos nos submeter à disciplina do Código de Processo Civil. Ou seja, aqui o TST está claramente positivando que, em relação à matéria, a CLT é omissa. A CLT ela precisa ter, na aplicação do Instituto, a aplicação
das disposições constantes previstas no sistema do Código de Processo. De modo que, embora hoje, até hoje, né, seja uma exceção a condenação em honorários, a partir do momento em que esta condenação em honorários de sucumbência passar a ser obrigatória, nós deveremos estudar um pouco mais a dinâmica dos honorários no âmbito do processo civil para aplicarmos nas relações de trabalho. O que aconteceu também em relação aos incisos 5 e 6 da mesma súmula 219. O próprio TST, no âmbito desses dois incisos, determina ou compreendeu que na interpretação sistêmica dos honorários sucumbenciais, devemos nos apoiar no CPC e trouxe aí, já na compreensão do novo código, duas previsões em relação aos honorários de sucumbência, em que devem ser orientadas a partir da redação do novo código. E são exatamente as hipóteses em que a Fazenda Pública for parte. Na verdade, como veremos adiante, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há um regime de honorários de sucumbência diferenciado no próprio Código de Processo, e o TST vai lá dizer que nós aplicaremos aqui na Justiça do Trabalho essa dinâmica, ou esses percentuais específicos contemplados no novo Código, em relação às demandas em que a Fazenda Pública for parte, assim como nós definimos que, no caso de assistência judiciária sindical, substituição processual, excetuados essa hipótese em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão devidos entre o mínimo de 10 e o máximo de 20 sobre o valor da condenação, ou seja, estamos aqui trazendo a dinâmica prevista no Código de Processo para a nossa relação processual, a relação do processo de trabalho. De modo que a súmula 219, ela já nos ajuda a conformar, digamos assim, o sistema de honorários, que seria uma exceção e doravante passará a ser uma regra para o nosso cotidiano. Ou seja, o próprio TST já nos dava a pesca para dizer, olha, nesses casos deveremos aplicar o novo código naquilo que entendermos ser, obviamente, compatível com o regime do processo do trabalho, mas que o próprio TST já deixou claro que na interpretação da CLT em matéria de honorários, eu vou me socorrer do CPC. É do CPC mesmo. A hipótese é exatamente esta. Sendo que a trava era a regulamentação da assistência judiciária gratuita por força da Lei 5584. Ou seja, na verdade, a grande trava que estava prevista desde a súmula 219 era no inciso 1 e 2, olha, não aplico ordinariamente porque eu tenho um regime de honorários que é incompatível, mas os incisos 3, 4, 5 e 5 diz expressamente, você vai aplicar o regime do CPC mesmo. De modo que, em se trazendo a novidade da inserção do Instituto Honorário de Advogado para dentro da CLT, nós passaremos a ter mais conforto em dizer que, em relação à exceção, o que era exceção vai ser regra, e logo eu irei me socorrer na previsão da CLT e na previsão do CPC. O que eu estou compreendendo dentro desse sistema é isso. Óbvio que eu estou aqui quer dizer, todos estamos na condição de dúvida, né? A gente ainda está na dúvida de como é que esse sistema vai funcionar. Primordialmente, por quê? Porque dada a celeridade com que a reforma tramitou e a pontualidade que tratou de determinados institutos, estamos com um grande abacaxi nas mãos de como é que a gente conforma esse instituto ao resto das regras do sistema, né? Para não tornar o sistema nem incompatível nem lacunoso.
são as nossas dificuldades do cotidiano. Mas, dentro dessa lógica, retomaremos a velha e interminável discussão quanto à aplicabilidade do CPC ao processo de trabalho. Ou seja, essa discussão quanto à aplicação do CPC no processo de trabalho remonta à época em que a Justiça do Trabalho sequer justiça era. Na verdade, a regulamentação do processo de trabalho do Poder Judiciário Trabalhista, para quem não estudou a história, é mais ou menos, para quem não gosta, não se lembra da história, é mais ou menos o seguinte: imagine que o Judiciário Trabalhista era um PROCON, hoje um PROCON. O PROCON, ele não regulamenta, não busca fiscalizar as relações de consumo, é basicamente a mesma coisa. O sistema do PROCON vou lá, presto a queixa é processada administrativamente, dessa decisão surge uma multa, a multa será executada no âmbito do processo civil, no âmbito do judiciário. Então, basicamente, o Justiça do Trabalho nasceu do mesmo modo e foi se desenvolvendo, foi aperfeiçoando os seus mecanismos e passou a contar com o poder de execução das suas decisões e, portanto, a contar com a sua autonomia e integração ao Poder Judiciário. Mas essa discussão sobre a aplicação do novo CPC ou das regras processuais às relações de trabalho, ela remonta da década de 30. Então, assim, estamos, na verdade, nos reafirmando mais uma vez diante da reforma. De modo que, em relação ao novo CPC, essa discussão também já tivemos inúmeras vezes, a aplicação no processo de trabalho do novo CPC, supletiva e subsidiariamente, aquela velha discussão sobre o supletivo, é naquilo em que não há nada, não há nenhuma disciplina, e o subsidiário é naquilo que há algo, mas que esse algo não é o suficiente para conseguirmos dar concretude à compreensão. Me parece que da forma como foram trazidos os honorários de advogado de sucumbência para a CLT, deveremos necessariamente nos socorrer dessa subsidiariedade, dado que não há uma regulamentação sobre uma série de aspectos atinentes ao processo de trabalho, atinentes aos honorários de advogado, no âmbito do processo de trabalho. O que deveremos, nesse caso, aplicar aí, mais uma vez, a compreensão do Instituto a partir do que está no CPC. Obviamente, naquilo que não for incompatível com as regras processuais do trabalho. Mas vejam o seguinte: na verdade, ao tratarmos de honorários, existem diversas parcelas, ou digamos, diversas portas de entrada para o mesmo instituto. Na verdade, desde o Código de 39, há uma série de portas dentro do sistema para a condenação da parte ao pagamento de honorários. Na verdade, no Código de 39, a noção do pagamento de honorários, ela era exclusivamente para as hipóteses em que uma das partes era punida pelo exercício irregular de um direito, por um abuso de direito, que era o direito de litigar. Que era a previsão do artigo 63, que dizia, olha, quem altera intencionalmente a verdade, ou houver conduzido de modo temerário o curso da lide, provocando incidentes, vai ser condenado a reembolsar a vencedora as custas do processo e os honorários. A previsão é exatamente, dos artigos 63 e 64, é exatamente e guarda uma coerência com a previsão do artigo 18 do CPC de 73 e 81 do novo Código. A condenação de honorários, fundada em dolo ou culpa, o dano processual. É a hipótese da litigância temerária. Então, guardando uma simetria, uma das portas de entrada, que é aplicável já hoje no processo de trabalho,
é exatamente a possibilidade da condenação de honorários àquele que litiga temerariamente. Um caso de litigância de má-fé, mesmo hoje, ante-reforma, já é possível a aplicação, a condenação da parte ao pagamento de honorários. Ok? Apenas com a Lei 4.632 de 65, e é interessante a gente observar essa lei, apenas com essa lei é que houve uma alteração do Código de Processo de 39, fazendo com que houvesse a prevalência do entendimento quioveniano de que a parte que litiga é obrigada a ressarcir a outra pela despesa do litígio. Ou seja, a lógica de que os honorários de sucumbência, ela implica no ressarcimento de uma despesa que a outra parte teve por ter de contratar advogado para fazer frente àquela obrigação de se defender no processo, ou seja, da natureza indenizatória dos honorários que seriam devidos à parte, ela decorre do entendimento quioveniano, de Quiovenda, de que seria necessária a reparação daquele que litiga injustamente, porque alguém entrou com a ação, o acionou indevidamente. De modo que a sucumbência, seguindo a compreensão da Lei 4.632, que alterou o Código de 39, o que foi repetido no Código de 73, e que, de algum modo, essa lógica nos persegue até hoje, a lógica do ressarcimento, é exatamente a lógica de que aquela parte que for obrigada a contratar um advogado para se defender injustamente, vai ter ressarcida essa despesa. Ou seja, essa previsão era a previsão do artigo 64 do Código de 39, que foi alterada no sentido de a sentença final na causa vai condenar a parte vencida ao pagamento de honorário de advogado da parte vencedora. Ou seja, é uma previsão a partir exclusivamente da década de 60, da Lei 4.632, e é importante a gente ter esse diplomazinho em vista, porque o mesmo drama que houve no processo civil na década de 60 em relação à forma de aplicar essa norma em relação a honorários, nós estamos vivendo hoje. Ou seja, lembrem que a partir até 39, a partir de 39 até 65, não havia honorários de sucumbência, só para aquele que litigava de má-fé. A partir de 65, passou a existir a condenação em honorários. E os processos que estavam em curso entre 39, no momento da publicação da lei, né, em 65, como é que ficaram? Essa discussão que estamos tendo hoje, no tocante à aplicação intertemporal da norma, existiu. E nós veremos adiante, o Supremo chegou a se manifestar sobre o tema e pontuou qual deveria ser a forma adequada de aplicar o dispositivo, a mudança. Ok? Essa previsão, no CPC de 73, seguiu a mesma compreensão, como eu disse, ou seja, a lógica da restituição integral. A parte era obrigada a ressarcir, que foi o artigo 20 do Código Civil, que são os pedidos que hoje nós formulamos, nós advogados formulamos, no sentido de a parte deve ser ressarcida, porque para pretender em juízo o direito que lhe é inerente, foram obrigados a ter uma despesa, a despesa de advogado. Então a lógica do ressarcimento integral prevista no Código Civil, na verdade, ela nos é própria até hoje. E ela persegue uma compreensão dessa outra porta, digamos assim, de entrada em relação aos honorários. Ou seja, eu posso condenar em honorários na hipótese de litigância de má-fé, mas posso condenar em honorários também na hipótese de mero ressarcimento da parte.
Aí é para parte, não é para advogado. É isso. Isso aí é para mim. Pronto. E aí, exatamente aí é que há, a partir daí é que há uma mudança, que num primeiro momento pareceu pequena, mas do ponto de vista sistêmico ganhou uma repercussão muito grande, porque efetivamente muda o centro de gravidade em relação ao Instituto. Ou seja, a partir da Constituição de 88, com a constitucionalização da advocacia e a atribuição da advocacia enquanto atividade essencial à prestação jurisdicional, há uma valorização do advogado e com a inauguração de uma outra perspectiva, qual seja a de que os honorários são uma remuneração decorrente da atuação profissional. Ou seja, há uma mudança da perspectiva, porquanto, a partir da Constituição de 88, o que foi expressamente consagrado com o Estatuto da Ordem, os honorários passaram a ser incluídos na condenação, mas eles pertencem ao advogado e não mais à parte. Então percebam que há uma mudança do sistema no sentido de dizer, ou a parte é condenada a pagar honorários por uma punição, ou a parte é condenada a pagar honorários em razão do ressarcimento da outra parte, ou a parte é obrigada a pagar honorários para remunerar o profissional da advocacia que exerce a sua atividade naquele processo. O que parece ser uma mudança pequena, na verdade, gera uma alteração verdadeiramente copernicana na dinâmica dos honorários sucumbenciais, à medida em que é preciso que a gente entenda que, a partir da Constituição de 88, o próprio Estatuto da Ordem e as diversas manifestações, seja da doutrina, seja da jurisprudência, sejam legislativas, no sentido de reafirmar o caráter remuneratório dos honorários, passamos a ter a perspectiva dos honorários na perspectiva de um caráter alimentar da parcela. Então, o que era uma indenização passa a ter um caráter eminentemente alimentar da parcela. Há inúmeros precedentes do Supremo no sentido de que os honorários de advogados sucumbenciais possuem natureza alimentar. A matéria chegou a tal grau que, em sede de súmula vinculante, a súmula vinculante número 47, o Supremo reafirma o entendimento de que os honorários advocatícios incluídos na condenação destacados, devidos ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação. Ou seja, a partir da Constituição de 88 e a partir das diversas manifestações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, se compreende que efetivamente estamos diante de um sistema multiportas para o pagamento da mesma parcela. Daí porque podemos dizer que, em relação aos honorários, poderemos ter naturezas completamente distintas, não obstante, ao fim e ao cabo, estejamos diante da mesma obrigação, digamos assim. Isso é importante porque seja no âmbito do Supremo, seja no âmbito do STJ, ou seja, mesmo no âmbito do processo civil, também se reafirma a natureza dos honorários, a natureza alimentar dos honorários, de modo que... Espera aí que me perdi. Aqui, pronto. De modo que... Aqui. De modo que, e essa decisão do STJ é interessante, para que a gente compreenda lá no final, os créditos resultantes de honorários advocatícios, eles possuem natureza alimentar e, segundo o próprio STJ, equiparam-se às parcelas que nós aqui discutimos, as parcelas de cunho salarial, as parcelas de natureza trabalhista. A compreensão, portanto, dos honorários
de sucumbência no âmbito do processo civil é no sentido de equivalência, de que se de um lado temos um trabalhador que executa a sua atividade, de outro temos que, em razão dessa atuação, ele aufere a sua remuneração. Ou seja, trazemos aí a noção muito clara de que e aí trazendo já um pouco para a nossa discussão, haveremos aqui de decidir sobre um dilema bastante interessante. Qual seja, verbas alimentares de um lado e verbas alimentares do outro. Ou seja, a verba alimentar deferida ao reclamante e a verba alimentar a ser deferida ao advogado. Então percebam que aí teremos um binômio bem interessante. O fato é que, justamente em razão desta circunstância, ou seja, justamente em razão do fato de que estamos diante não apenas de um ressarcimento ou de uma punição, mas estamos diante de um elemento que envolve a atuação profissional, o próprio sistema normativo ele vai prestar muita atenção à forma e à pessoa que está executando aquela atividade para fins de definição do seu montante. O artigo 85 do novo Código, ele diz o seguinte: olha, na hora de fixar os honorários, teremos aqui um mínimo de 10 e um máximo de 20, mas o juiz, no caso concreto, vai analisar o zelo do profissional, a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, ou seja, a maior responsabilidade profissional, porque os senhores há de convir que advogar num processo de 10 mil reais é uma coisa e advogar num processo de 10 milhões de reais é outra coisa. Inevitavelmente. A tese pode ser igual, mas a responsabilidade é muito maior. Se eu perco o prazo de um processo de 10 mil, eu tenho condições de pagar. De 10 milhões, esqueça. E o trabalho é realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, nos apresenta aqui, ou reafirma aqui, que dado o caráter alimentar, dada a necessidade de contraprestação de uma atividade profissional, eu vou estar atento exatamente à perspectiva de quem está trabalhando. Ok? Tá claro? Tá tranquilo? Os honorários, portanto, eles levam em consideração a quantidade de trabalho ou a qualidade de trabalho do profissional envolvido no processo, e isso repercute em outras etapas processuais que não apenas no processo de conhecimento. Ou seja, fica claro, por exemplo, aqui na perspectiva do parágrafo 7º do artigo 85, o artigo 85 tem muitos parágrafos, e a ideia foi tentar organizar essa dinâmica dos honorários. Mas o parágrafo 7º vai dizer o seguinte: olha, não vai ser devido a honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que não tenha sido impugnada. Por quê? Porque se de um lado foi necessária a execução, de outro, o profissional que executou não teve o trabalho porque não houve impugnação. Ou seja, há uma nítida correlação entre a quantidade de trabalho no processo e o maior ou menor ônus imposto à parte. Isso fica muito claro no parágrafo 11 do mesmo artigo 85, quando diz o seguinte: olha, o tribunal, quando julga o recurso, vai majorar os honorários fixados em primeiro grau, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Ou seja, o sistema do novo Código, ele vai impondo à parte que litiga de forma mais intensa um maior ônus no pagamento de honorários, porque, de um lado, nós temos uma maior movimentação da máquina judiciária, e, do outro,
há um profissional que está participando da movimentação dessa máquina judiciária e que, portanto, está trabalhando mais. Só uma observaçãozinha. Então eu posso dizer, a partir desse dispositivo aí, que em primeiro grau jamais se deve fixar os honorários naquele valor médio, né? Pode ser. Necessariamente não, mas pode ser. Porque, na verdade, o tribunal ele vai analisar exatamente isso. Né? Se no caso específico não foi. Se o tribunal pode e deve aumentar, porque trabalhou mais. Sim, mas se for no máximo, sim. Mas pode também. Pode reduzir. Eu acho que é um equívoco nisso, porque aí você estaria pressupondo sempre que toda ação teria recurso. Não é apropriado. Com certeza. O que me parece que... É uma forma de incentivar até não ter recurso. Exatamente. A lógica do novo código, e aí percebam, quando eu estou aqui a defender, né? Não estou defendendo a reforma, não. Quando eu estou aqui a defender a reforma, eu estou dizendo o seguinte, olha, a reforma, de algum modo, ela traz ou ela reafirma uma preocupação que já foi externada pela sociedade brasileira em relação ao judiciário. Qual é a preocupação? É a preocupação dos senhores de todo dia. Ninguém, e aí as conversas mormente com os senhores que estão, digamos, do outro lado do balcão, né, da advocacia, são no sentido de ninguém aguenta mais não sei quantos mil processos, não sei quantas mil pedidos, não sei quantas mil demandas, muitas das quais absolutamente sem fundamento. A verdade é que... É muito bom ver um advogado falar isso. Não, veja bem. Doutor Paulo, eu tenho muita tranquilidade. Não, calma. Eu advogo, pelo amor de Deus, né? Eu advogo para reclamante e eu advogo para reclamado. Eu advogo para o ente público, ou seja, para a fazenda, e eu advogo para o particular. Então, em alguma medida, eu tento identificar uma coerência. Eu não acho que nem que todo reclamante é santo, nem acho que todo reclamado seja santo. Eu vejo muitas demandas que são evidentemente absurdas. Eu estava conversando com o doutor Paulo aqui mais cedo. Na Procuradoria a gente acaba tendo demandas padrão, né? Tem alguns escritórios que a petição inicial é igual e delimita na instrução. Diz assim, ó, de 8 às 20, sem intervalo, de segunda a domingo, nunca recebi nada. A primeira pergunta que o juiz faz ao reclamante: você trabalhava de que horas a que hora? Não, ela chegava às 7, parava meio-dia, voltava às 3 da tarde, saía 5. Ou seja, a delimitação do fato se faz, não é na petição inicial, se faz na instrução. E aí, contando às vezes com a revelia, contando com a dificuldade da produção da prova, no caso específico da Fazenda Pública, por exemplo. Aí, vocês dizem, é um absurdo, a Procuradoria tem 60 dias para apresentar a defesa, né? No nosso caso, temos 20 dias de interstício. Ela estava comentando, 20 dias de interstício, a depender do fato, você liga para a secretaria e diz, cadê as informações? Porque eu preciso apresentar. Doutor, a menina que ia mandar o seu ofício, ficou doente, não voltou. Aí, eu vou dizer o que pro juiz? Né? Que a menina está doente, não é? Isso está gravado, eu vou pedir devolução de prazo toda vez que isso acontecer. Mas percebam, eu tento de alguma medida tentar um equilíbrio, porque eu sei que efetivamente é invencível. E esse problema não é um problema da Justiça do Trabalho, é um problema do Judiciário. O Judiciário Trabalhista faz parte do Judiciário Civil, do Judiciário Criminal, do Supremo, do STJ. Estamos todos integrados em um sistema judicial. Esse sistema, ele está assoberbado com demandas que não deveriam estar aqui.
A verdade é essa. A verdade é que nós temos, e os senhores sabem isso muito mais do que eu, que nós temos demanda em que o sujeito apresenta a defesa e diz: devo, não nego, não paguei porque eu não posso. E aí controverte 2 ou 3 fatos, diz que não tem proposta de acordo para ir para a audiência de instrução daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano e meio, ou seja, alongando o interstício, para chegar daqui a 1 ano e meio, sentar em mesa e dizer: doutora, dá aquela planilhinha para a gente fazer a conta, e aí faz uma proposta para dividir de 10 vezes. Assim, eu, mesmo como advogado, eu acho que isso não é o correto. Na medida em que o meu caso, que precisa, ou o caso do colega, que eu preciso de um provimento jurisdicional, de alguém que diga o direito. Porque, assim, aqui para nós, né? Não tem nada de jurídico sentar na mesa e dizer: uma parte diz que não recebeu, a outra confessa que não pagou. Assim, a função jurisdicional de dizer o direito, ou seja, nós não estamos ali em alguns momentos dizendo direito, não estamos. Agora, isso de um lado, né? Isso de um lado. Agora de outro, eu vou também, pura e simplesmente, vedar o acesso daquele que efetivamente não recebeu e que quem lhe paga, ou quem lhe deveria pagar, não vai pagar. E senta na mesa e diz: não devo, pago quando puder, e a vida segue. E esse sujeito não vai ser onerado em mais nada. Ou seja, aí nós precisaremos ter uma conformação nos 2 panoramas. Ou seja, é preciso ter a compreensão de que muitas vezes, e o judiciário é a última trincheira da cidadania, quem vem à justiça vem porque precisa. E aí, de outro lado, o empregador também, ou o devedor, não pode se sentir satisfeito, ou não pode se sentir confortável, porque tem mais um processo da justiça, né? Enfim, mas vamos lá. O fato é que o raciocínio empreendido pelo CPC, ele leva em consideração a quantidade de trabalho desenvolvida pelo profissional, e há uma noção muito clara da noção de causalidade da demanda. Ou seja, o novo código, ele traz a lógica, a noção de que quem dá causa à atuação do profissional, quem dá causa à propositura da demanda, é quem deve suportar os ônus desse trabalho adicional, ou desse trabalho profissional. Que é justamente a lógica que, normalmente, quem deu causa à demanda é o sucumbente. Normalmente é. Por quê? Porque quem perde, normalmente, é aquele que resistiu a cumprir a sua obrigação da forma devida. Ou, quem perde, normalmente, é aquele que pretendeu aquilo que não deveria e perdeu. Ou seja, há uma lógica, e isso fica claro no novo código, que em relação à atuação profissional, óbvio, quanto mais trabalho, maior a remuneração, mas também a lógica de que pedidos indevidos devem ser contornados, digamos assim, com o respectivo pagamento por quem pretendeu algo que era indevido, de lado a lado. Ou seja, se o autor pretende algo que é devido e tem a pretensão ilegitimamente resistida, paga mais. Se, de outro lado, o autor pretende algo indevido e quem resiste legitimamente, quem demandou, quem deu causa à demanda, é obrigado a fazer o respectivo ressarcimento. A lógica empreendida pelo CPC é esta. Ok? A noção de sucumbência e causalidade, na verdade, ela nos é muito própria e muito antiga. Na verdade,
A noção de que quem perde paga, para nós, é 3/2. Perícia. Quem perde o objeto da perícia, paga. A lógica de que quem perde, paga, quem propõe algo que o judiciário entende que é indevido, vai pagar, é a lógica que, na verdade, foi empreendida no CPC no tocante ao... Ok? Tá tudo certo? E... Diga. Como entendia essa parte final do parágrafo anterior, em que o senhor disse que não há possibilidade de compensação. Não, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, só um instantinho. É porque, na verdade, o que eu estou querendo fazer é o seguinte. Eu queria fazer um panorama geral do sistema. Depois desse panorama geral, a gente falar da reforma ponto a ponto, das mudanças ponto a ponto, e eventualmente identificarmos aí os nossos problemas, os nossos dramas que a gente vai enfrentar. Mas assim, nesse primeiro momento, eu queria só contextualizar a reforma, para que a gente, nem de um lado, diga simplesmente que não vai aplicar porque é inconstitucional, ou porque não quero aplicar, nem de outro acho que está tudo lindo e maravilhoso e que isso é o que vai resolver o problema do judiciário. Então, assim, só para a gente contextualizar o nosso, a nossa análise. De modo que a noção de que quem perde paga não nos é estranha, assim como a lógica de que o processo judicial não pode ser utilizado como um escudo para o recalcitrante não cumprir a sua obrigação, de modo que essa lógica de que quem perde paga, tá ok, assim como tem uma outra lógica também que nos é própria, qual é, olha, quem litiga de modo indevido, eu onero. Essa lógica também nos é própria. Na verdade, o novo código, ele trouxe um mecanismo que até hoje a gente tem a discussão se aplica ou não, né? Que é do antigo 475J do CPC, e hoje o artigo 523, que é a multa dos 10% na hipótese de não adimplemento. Ok? Mas a nossa lógica é exatamente essa. A lógica de que é maior o ônus daquele que não paga do que aquele que simplesmente vem ao judiciário tentar efetivamente resolver a sua vida. Isso acontece no âmbito lá do processo civil, com a redação do artigo 475J, mas também se identifica um compromisso institucional do legislador no sentido de evitar a chamada aventura judiciária, a hipótese da improcedência liminar, a hipótese em que, mesmo diante da revelia, o juiz pode, no caso concreto, elidir o efeito da revelia se não lhe parecer verossímeis os fatos suscitados pela parte, ou seja, a hipótese do 345.4, fica muito claro a opção do legislador no sentido de as aventuras judiciárias, ainda que em revelia, ou seja, seria a contumácia máxima, ainda que na revelia, o juiz pode olhar e dizer, não, nesse caso aqui, deixa eu lhe ouvir, vamos ver o que foi que efetivamente aconteceu, a fim de evitar, a fim de desestimular essa atividade, essa litigância, quanto mais exacerbada. A lógica, portanto, do processo civil é a mesma, me permitam dizer, nossa. A multa do artigo 467 é um exemplo claro. A multa do artigo 467 é uma multa eminentemente processual. Ela só existe se eu litigo, só existe no âmbito do processo. E ela existe quando eu sento na mesa, digo devo, não nego, já pagou. Não é? Já pagou. Débito incontroverso das parcelas, não é isso? Vão ser acrescidas de 50%. Essa lógica já nos é própria. A lógica de que
eu venho para o processo e tenho que tentar resolver o processo o mais rápido possível, ela já é própria do processo de trabalho. Assim como a lógica do depósito recursal, ou seja, quer recorrer, recorra, mas pague. Vai depositar, vai botar o dinheiro na mesa. Você só discute com o dinheiro na mesa, ok? Então nós estamos diante de um interessante binômio. Ou seja, de um lado, nós teremos a remuneração do profissional do direito, mas de outro, teremos também nos honorários um incremento do custo do processo, justamente como um desestímulo à litigiosidade excessiva, desnecessária ou temerária. Ou seja, o Instituto dos Honorários de Advogado, dos honorários de sucumbência, para a sua colocação, a sua inserção no processo de trabalho, nem é algo absurdo do ponto de vista sistêmico, nem é algo que surgiu do nada. Na verdade, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns senhores, com o advento do novo código, para mim já era aplicável. Desde o novo código, desde a mudança do novo código, disse, ó, o sistema mudou, já é aplicável, mas continuamos seguindo o entendimento firmado pelo TST, enfim, a vida seguiu. Então trouxemos aí esse binômio, que é o binômio que está previsto na reforma. Só um adendozinho rápido para a gente falar sobre a forma como tratamos hoje. Acho que acabou. A forma como tratamos hoje em relação ao sindicato, considerando a dinâmica da Lei 5584. Na verdade, é preciso que a gente compreenda o seguinte. Lembra que eu falei lá da mudança da lei na década de 60? E depois o Código de 73? Perceba o seguinte. A Lei 5584, ela vem no momento em que o conceito dos honorários é o ressarcimento da parte. Nessa época, a Constituição de 67, com a emenda de 69, diz expressamente que a atividade sindical é uma atividade delegada. Por isso, à época, o imposto sindical. E a necessidade de um registro sindical e de uma autorização do órgão executivo para a atuação sindical. Sendo uma obrigação do sindicato a prestação do serviço de assistência judiciária, de um lado, e, portanto, do outro, a lógica de que os honorários de advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do sindicato. Ou seja, a lógica do ressarcimento está muito clara